Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Presta atenção porque esse pode ser o episódio mais importante da sua vida. Nós falaremos sobre o abismo entre saber e fazer. Como atravessar com ação consciente esse tumulto. Afinal de contas, estamos na era da informação e tenho certeza que você já se pegou pensando: eu sei o que preciso fazer, mas só não consigo começar a fazer. Você certamente já consumiu livros, cursos, vídeos, mas mesmo assim nada mudou, não por falta de conhecimento, afinal, isso você tem de sobra. Seja bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro, para conquistar por fora. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e hoje nós vamos falar sobre esse buraco invisível entre a ação e o conhecimento. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, já aproveita e me segue lá, @GustavoIANN. Por lá você tem conteúdo diário aí de inteligência emocional, ciência, principalmente reflexões e transformação real. A pergunta do dia é: saber é poder? Nem sempre saber é poder. E eu vou te explicar o porquê. Porque saber só vira poder quando isso se transforma em ação, em comportamento. É como aquela velha história. Saber que tomate é uma fruta é conhecimento. Agora, sabedoria é utilizar ele apenas na salada. Então, eu quero que você pense comigo aqui na história da Renata. Olha só, Renata era uma psicóloga, estudiosa, dedicada, cheia de livros na estante, cursos no currículo e um Instagram onde ela falava lindamente sobre comportamento humano. Mas sua vida pessoal era totalmente o oposto da teoria. Ela sabia que precisava pôr limites, mas dizia sim quando queria dizer não. Sabia que autocuidado era essencial, mas dormia pouco, comia mal e principalmente ignorava os sinais do corpo. Sabia que merecia mais, mas aceitava menos. A frustração, então, foi crescendo. O conhecimento que um dia empoderava, agora doía. Porque saber e não fazer gera um tipo de culpa silenciosa, pessoal. É como se ela traísse ela mesma. Eu já tive também ali. Em uma fase da minha vida, eu era um administrador que apenas replicava aquilo que eu tinha lido nos livros, mas as ações em si nem sempre correspondiam àquilo que eu tinha aprendido. Eu era um leitor voraz. A minha estante de livro, ela é perfeita, é linda. Um exemplo disso é que eu sabia que meu relacionamento não fazia mais sentido. Sabia que meu corpo sempre gritava por mudança, mas eu não tinha coragem de assumir essas mudanças. Sabia que eu estava ali vivendo num modo de sobrevivência, mas ainda assim não fazia absolutamente nada. Um dia, durante uma palestra, eu ouvi um palestrante dizer o seguinte: o maior problema não é a ignorância, é o conhecimento inativo. Aquilo me atravessou como se fosse uma faca cortando a minha pele. Sabe quando aquele papel A4 vem cortando o seu dedo assim, que dói tanto, é tão sutil, mas dói tanto quanto uma porrada? Foi mais ou menos isso que eu senti. E ali, de certa forma, eu decidi que eu deveria colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido. Eu decidi que saber, somente saber, não adiantava muita coisa. Eu tinha que transformar isso em comportamento. E agora eu te pergunto, em que área da sua vida você sabe o que precisa ser feito, mas ainda assim não se move? Qual é a ponte que você precisa construir entre o que aprendeu e o que não ousou viver ainda? Esse episódio é muito mais um convite para você atravessar a ponte do conhecimento
ir para a ponte da sabedoria. O que causa o abismo entre saber e fazer no nosso cérebro é o sistema límbico em detrimento do sistema do córtex pré-frontal. O que acontece na prática? O nosso cérebro emocional, ele reage muito mais rápido do que o racional. Então nós sabemos o que fazer, mas reagimos emocionalmente no piloto automático. Isso significa muitas vezes a procrastinação. E aí eu vou te lembrar lá do vídeo que eu já fiz, como o cérebro decide quando se esforçar. Você pode pesquisar esse vídeo lá no meu canal do YouTube. Basicamente, a equação do esforço, ela é: esforço é igual a valor da recompensa menos o custo do esforço. O que isso significa? Esse valor da recompensa é a expectativa que a gente tem sobre a recompensa. E o custo do esforço é basicamente tudo aquilo que envolve a gente chegar para ter aquela recompensa. Então, o nosso cérebro, para se esforçar, ele faz essa equação na nossa cabeça rapidamente, intrinsecamente. Então, é importante a gente entender que a ação ela requer uma ativação do sistema motor e um alinhamento emocional. Senão, eu entro numa autossabotagem, num looping de frustração muito grande. E saber sem fazer gera frustração, reforça crenças, principalmente as crenças de incapacidade. E se você repete o ciclo, e aí a gente precisa lembrar do episódio anterior, e no episódio anterior a gente falou o que é uma programação mental. Vamos lá, de forma resumida, a reprogramação e a programação mental envolvem repetição, emocionalidade e ação consciente, ação intencional. Então, é muito simples a gente entender que saber, ele faz parte da nossa cognição, tá? Então, saber é cognitivo, de certa forma. E fazer é muito mais emocional e comportamental do que você imagina. Então, a nossa ideia aqui é que você não precisa saber mais. Você precisa sair desse episódio com isso muito claro. Você não precisa saber mais. Você precisa, sim, aplicar melhor aquilo que você já sabe. Afinal de contas, o saber, ele transforma, mas só quando ele se torna um hábito. Eu posso, inclusive, te passar aqui um exercício muito rápido que eu quero que você já coloque em prática, tá? Lembre-se, os nossos episódios aqui eles são totalmente práticos. Uma conversa rápida e uma ponte prática. Então, o nosso exercício aqui de hoje é basicamente a ponte da ação, onde você vai escolher um microconhecimento que você tem. Por que microconhecimento, Gustavo? Porque eu não quero que o seu cérebro se perca em muitos conhecimentos. Eu quero que você escolha um único conhecimento pequeno para você colocar em prática hoje. Um que você preferencialmente tenha um gasto, um custo enérgico menor para entrar em ação. Beleza? Então eu vou te dar um exemplo. Se acordar cedo vai melhorar o seu foco, você pode colocar lá, vou acordar cedo. Você vai escolher um microconhecimento que você ainda não aplicou. No meu exemplo aqui, acordar cedo melhora meu foco. Esse é meu exemplo. Aí, no segundo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse microconhecimento em uma ação ridiculamente pequena, justamente para eu tirar esse custo enérgico da minha cabeça. O que eu vou fazer então? Poxa, eu posso colocar o celular longe da cama, o despertador, aí eu vou ter que obrigatoriamente levantar da cama para desligar o despertador. Se você só fizer isso, é um detalhe pequeno, mas que já vai te ajudar a levantar. Beleza, inclusive esse foi uma das coisas que aconteceu comigo, principalmente no início ali que eu comprei o Apple Watch, que eu coloquei ele para despertar, né? Então o que eu fazia? Eu deixava o celular longe, só que eu colocava o Apple Watch para despertar. E aí ele despertava e como estava muito fácil, eu virava, clicava para parar ali no próprio Apple Watch e acabava não levantando da cama.
Então, é importante a gente começar a entender onde a gente está se sabotando. E a vida é assim, a gente vai se readaptando. Então, hoje eu já tenho uma nova estratégia, beleza? Eu quero que você entenda que você vai testar uma estratégia, às vezes ela vai dar certo por um período e depois você vai ter que readequar a estratégia e começar de um outro ponto. E tá tudo bem, beleza? Entenda isso. Tá tudo bem você criar uma nova rota. O importante é que você entre em ação, não fique parado. E o terceiro passo, gente, é a gente associar uma emoção positiva. Lembre-se, quando a gente celebra, a gente faz um gesto de vitória, o nosso cérebro ele tem uma ativação ali da dopamina e ele vai registrando isso, ele vai reforçando essa trilha comportamental, beleza? Então é importante que você atrele sim uma emoção positiva, fechou? E em quarto passo, mas assim, bem tranquilo também, você vai repetir isso. Afinal de contas, a repetição ela transforma a intenção que a gente tem em identidade. E aí, se a gente for lá na camada, né, de mudança comportamental, a gente precisa lembrar que na camada mais externa, nós temos os resultados, na camada do meio, nós temos os processos e na camada mais interna, nós temos a identidade. Gustavo, traduz isso tudo para mim, pelo amor de Deus. O que a gente vê externamente são os resultados. A pessoa emagreceu, é um resultado. Mas qual processo ela utilizou para emagrecer? Poxa, ela foi ao jejum intermitente? Foi melhorar a alimentação? Cada um vai ter uma estratégia, cada um vai ter um processo. E aí isso se torna uma identidade. Então uma pessoa que ela é saudável, que ela tem um shape, você já sabe que está na identidade ela ser um atleta, ela ser uma pessoa que se cuida nutricionalmente falando. Então isso tudo, perceba que é um caminho inverso, entende? E quanto mais você responde de forma repetitiva a sua intenção, você vai transformando os seus resultados, consequentemente os seus processos e posteriormente a tua identidade. Você vai reforçando a identidade de que você é uma nova pessoa. Beleza? Praticar, meus amigos, é um novo saber, literalmente, porque somente através da prática que a gente consegue resultados. E a gente está, na verdade, na melhor época para reter conhecimento. E, incrivelmente, nós não estamos praticando esse conhecimento. É um período muito bacana porque você não precisa mais ir para a biblioteca para conseguir ler um livro, mas, ao mesmo tempo, você tem tanta facilidade que você acaba procrastinando. E se você quer saber mais de como sair desse ciclo, de saber e não fazer, participe da minha mentoria de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, onde nós vamos transformar esse conhecimento em identidade, que é a principal camada de mudança comportamental. E principalmente, nós vamos transformar isso em ação que vai gerar para você resultados. Acesse lá www.gustavoiann.com.br/mentoria ou me manda uma mensagem no direct do Instagram, que vai ser um prazer te responder por lá. Esse foi o nosso Evolution Cast de hoje, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o próximo episódio. Evoluir é a nossa única opção.